Sejam bem-vindos ao Vale Dizer, o canal onde analisamos o mundo além das manchetes. A democracia brasileira é frágil por acaso ou por origem? Essa pergunta não é uma provocação vazia, ela é um convite direto à reflexão. Quando observamos as crises políticas recorrentes no Brasil, a desconfiança nas instituições, a polarização extrema e a dificuldade histórica de participação popular, costumamos procurar respostas apenas nos acontecimentos recentes, mas nenhuma democracia nasce no vazio. Toda democracia é filha da sua história. E a história do Brasil começa sob dominação, exploração e exclusão. Durante mais de 300 anos, o Brasil foi estruturado como colônia. A chegada dos portugueses ao Brasil, em 1500, introduziu uma série de doenças infecciosas para as quais as populações indígenas não possuíam defesas imunológicas, imunidade prévia. Esse cataclismo biológico foi uma das principais causas da drástica redução da população nativa. As principais doenças adquiridas pelos indígenas foram, entre outras, varíola, conhecida na época como bexigas, foi uma das mais devastadoras, causando surtos agudos e alta mortalidade. O sarampo espalhou-se rapidamente, especialmente em ambientes de missão e contato. Gripe e pneumonia, doenças respiratórias que se espalharam com grande velocidade. Tuberculose causou mortes crônicas e reduziu a resistência dos povos. Rubéola e catapora são vírus dos colonizadores. Febre amarela e malária, doenças que encontraram ambiente favorável para a proliferação. Peste bubônica, mencionado como uma das pragas trazidas. Por que o impacto foi tão grande? Imunidade inexistente. Os indígenas nunca tinham sido expostos a esses vírus e bactérias, resultando em epidemias de rápida propagação. Modo de vida coletivo. A vida em comunidade favorecia a disseminação rápida das doenças. Roupas de doentes de varíola eram deixadas para os indígenas. Uma tática cruel e triste de extermínio. Inacreditável, né? Além dessas, doenças sexualmente transmissíveis e outras infecções também foram introduzidas, contribuindo para a desestruturação social e demográfica dos povos originários. Um território que foi criado não para ajudar sua população, mas sim para beneficiar os interesses econômicos de uma metrópole distante que lucrou com as riquezas e exploração da mão de obra de escravos e povos indígenas, que sequer tinham voz para reclamar seus direitos. O poder político não estava aqui. As decisões não eram coletivas. E o povo não era visto como cidadão. Era mão de obra, era recurso e silêncio. A colonização portuguesa instituiu um modelo profundamente hierárquico, baseado na concentração de terras, na escravidão e no privilégio de poucos. Não existia cidadania, não existia igualdade perante a lei, não existia participação política. Esse padrão não desapareceu com o tempo, ele apenas se transformou. Quando o Brasil se torna independente, não ocorre uma ruptura social profunda. As elites continuam as mesmas, os privilégios permanecem e a exclusão também. A república é proclamada, mas o povo não participa dessa decisão. O voto por muito tempo foi restrito. Mulheres, negros, pobres e analfabetos ficaram de fora. A democracia brasileira nasce limitada. Hoje, temos eleições periódicas, instituições democráticas e uma Constituição que garante direitos fundamentais. Mas também convivemos com desigualdade extrema, concentração de renda, desinformação em massa e um abismo entre o Estado e a população. Isso não é um acidente, é herança histórica. Não existe democracia plena onde as condições de vida são radicalmente desiguais. Quem luta diariamente pela sobrevivência tem menos tempo, menos acesso à informação e menos recursos para participar da vida política. A desigualdade não distorce apenas a economia, ela distorce a democracia. Esse cenário abre espaço para o personalismo, para líderes que se apresentam como salvadores e para o enfraquecimento das instituições. Quando as instituições não respondem, as pessoas passam a apostar em indivíduos, e não em processos coletivos de uma política que de fato não representa a vontade do povo. O cidadão que escolhe o representante político através do voto, no mínimo espera os resultados positivos, como melhoria na saúde, educação e moradia. Reconhecer que a democracia brasileira carrega marcas do passado não é pessimismo, é lucidez. Democracia não é um produto acabado, é um processo histórico contínuo. E processos históricos não se resolvem em poucas décadas. Vale dizer, não existe democracia sem participação, não existe democracia sem memória, e não existe democracia sólida
sem coragem de encarar o próprio passado. A pergunta final não é se a democracia brasileira é imperfeita. Toda democracia é uma construção. A verdadeira questão é: estamos prontos para fortalecer isso juntos? Ou vamos continuar caindo nos mesmos erros de sempre, nos mesmos padrões de exclusão que já conhecemos? A resposta a essa pergunta realmente molda o futuro do nosso país. Pense nisso. Se essa reflexão fez sentido para você, deixa seu comentário aqui embaixo. Quero muito saber o que você achou de verdade. Curta o vídeo, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e até a próxima.